Boa tarde a todos, todas e todes. Muito obrigada pela participação, muito obrigada aí por vocês estarem hoje aqui conosco. Estamos aguardando um pouco mais antes de iniciar efetivamente as nossas conversas, porque convidamos hoje para esse primeiro momento da parte da tarde, né, que seria o segundo momento do nosso fórum, os coletivos que hoje fazem parte da nossa universidade. Entendendo que qualquer que seja o debate colocado hoje, qualquer que seja a nossa reflexão sobre a nossa conjuntura, depende de como os coletivos, de como o DCE, de como o Cintur e a ADUR estão se posicionando. Eu falo aqui enquanto diretoria da ADUR e vou fazer o uso breve da palavra para depois passar para o meu companheiro aqui do Cintur, colocando para vocês alguns grandes desafios que estamos enfrentando neste momento. A diretoria atual ela tomou posse em novembro e desde então estamos lutando arduamente para que a gente tenha uma condição minimamente satisfatória para estarmos aqui na universidade. Isso envolve um grande debate acerca do ensino presencial, um grande debate em torno das condições que hoje se encontra o R1. Trazendo aqui um parênteses, hoje eu estou na Comissão da Segurança Alimentar, que leva a gente a se reunir 2, 3 vezes por semana para pensar o que é possível ser mudado neste momento para atendê-los com qualidade, com rapidez, com segurança alimentar. Esse desafio é gigantesco. Hoje estamos numa situação de comida transportada, o que não é o ideal, não é? O ideal, de fato, é que a comida seja feita pela concessionária na própria universidade. Conheci um restaurante universitário por dentro, fiquei impressionada, uma potência, com caldeiras, com fornos gigantescos, com salas de refrigeração. Está tudo neste momento parado, desligado. Isso significa que nós só podemos pensar em usar esse equipamento todo, atender vocês muito melhor, quando a obra do R1 estiver concluída. Então, já deixando aqui para vocês que isso só vai acontecer provavelmente quando estiverem voltando das férias. Mas é um outro agravante. Assim que a concessionária estiver preparada para entrar, precisa haver uma chamada subestação de energia elétrica, porque todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo não vão dar conta da nossa rede elétrica, que já é precária, né? A gente sabe que lida com dificuldades, vira e mexe, a gente não tem energia. Enfim, esse é um dos aspectos que nós temos trabalhado com a ADUR, Cintur, DCE. Um outro ponto assim, muito importante também diz respeito às cantinas, a uma situação, né, de melhor atendimento aos professores, quando não tem carro, é uma dificuldade para sair da universidade, se alimentar. Então, também estamos à frente disso, vários contratos já foram feitos, então nós vamos ter cantina aqui no P1, no ICHS, Química, Veterinária, no retorno das aulas. Além dos quiosques, trailers, que vão continuar atendendo a todos nós. Do mais, assim, alguns institutos aqui da universidade, eu não sei se é o caso do instituto que vocês fazem parte, mas alguns estão trabalhando em situações muito precárias, como aquele que atende o hospital veterinário. Falta, sim, material básico, faltam microscópios, falta situação, né, para atender todos os alunos ao mesmo tempo de uma turma e que inviabiliza uma aula prática, por exemplo. Então, esse também é um trabalho que estamos realizando, né? Não é fácil, eu digo para vocês com toda certeza, nós ainda não estamos colhendo frutos de todo o investimento que temos feito.
de trabalho bastante intenso, né, de contato com os institutos, com a reitoria, com os coletivos, com o Cintur. Então, esse é um caminho que eu acho que está valendo a pena, porque é claro que nós vamos ter no futuro aí uma resposta melhor, né, um atendimento muito melhor para esses alunos, mas um desafio nosso que diz respeito hoje ao nosso tema, né, o tema do nosso fórum, é que a gente vive numa situação muito adversa. Nosso orçamento está cada vez mais precário, estamos numa condição em que a universidade pública ela está cada vez mais sendo considerada como uma universidade que gasta muito, que não tem um retorno, que precisa mudar o seu formato, e para nós isso é muito perigoso. Vocês estão aqui hoje, né? Vocês fazem parte dessa universidade, e nós precisamos chamar atenção do quanto nós precisamos fazer como um movimento para mudar essa história que vivemos há 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E um debate que foi colocado primeiro para os técnicos administrativos e está chegando devagarinho para nós, diz respeito ao teletrabalho. O governo federal, com o seu Ministério da Economia, soltaram um decreto, que é o 11.072, com o objetivo de que a gente se torne, no futuro, uma universidade EAD. Nada contra a universidade EAD, nada contra os cursos EAD. O que a gente questiona é o que isso vai significar para vocês, o que isso vai significar o que entendemos como a qualidade do ensino que temos hoje, com essa possibilidade do governo ter uma diminuição bastante drástica nos seus gastos e, com isso, viabilizar o seu projeto de manter uma universidade pública sem investimento, sem qualidade e tudo mais que a gente pode imaginar que venha desse projeto que é completamente impossível de ser pensado como alguém que quer, que almeja uma boa universidade. Contando assim para vocês em linhas gerais, né, esse grande desafio que a gente encontra, às vezes até chegando aqui na universidade, chegando na ANUR, que é a Associação dos Docentes, bastante desalentada com a impossibilidade de uma mudança rápida. E querendo que a gente pelo menos pense efetivamente no que podemos fazer. Então, hoje às 3 horas, nós vamos começar a debater sobre esse tema do nosso fórum, que é Democracia em Risco e Eleições 2022. Então, eu quero muito que, se vocês puderem ficar, se for possível, até a gente começa um pouco antes, mas que esse fórum vai ajudar vocês a entenderem melhor, não é? Por que a gente está chamando um fórum de democracia em risco. O que isso significa, né? Risco por quê? Por que esse desenho aqui, olha, dessa corda aqui, né, um fio, né, pronta, preparada aqui para se romper? É assim que nós estamos vendo esse momento, infelizmente. Né? E aí nós queremos que vocês esperem um pouquinho mais para nós começarmos. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o meu colega do Cintur. E depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês não puderem ficar, mas se quiserem perguntar alguma coisa sobre eleições, sobre democracia, estaremos aqui para responder, tá bem? Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. O meu nome é Estevão Fernandes de Moura, mas todos aqui na universidade me conhecem como Moura do Cintur, Moura da Guarda. Eu estou na universidade desde 1978, no corpo da Guarda aqui da universidade. E, portanto, há 43, quase 44 anos de universidade. Eu costumo dizer que a minha validade já está vencida. Eu já poderia ter saído há muito tempo, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco mais para a universidade, uma vez que o meu cargo, segundo o governo, é considerado extinto, então não tem mais concurso para a Guarda.
Nós hoje temos em torno do quadro da universidade, nós temos 40 e poucos vigilantes da guarda da universidade. Tem um pessoal que veio agora, que são da CBTU, que também já estão com a validade vencendo também, e alguns a empresa está chamando de volta. Então o quadro é muito preocupante. Bom, enfim, e nesses 43 anos de universidade, 44, são 44 anos de participação na luta do movimento sindical, da construção do SINDU, né, e a minha contribuição nessa luta que está aí, que é uma luta constante, que a cada ano, todo ano, cada governo, a gente tem que lutar por recurso e pela manutenção desse espaço aqui, dessa universidade, da universidade pública, gratuita, de qualidade, que é o objetivo nosso. E que cada dia fica mais difícil. E com esse governo ficou muito pior ainda. A professora estava falando aqui do bandejão, que o bandejão está praticamente pronto. Por que não está pronto? E há quanto tempo está essa obra lá? É falta de recursos, é falta de uma política voltada para a manutenção da universidade, né? Porque a universidade rural é uma universidade que ela fica distante dos grandes centros e fica difícil para as pessoas se alimentarem, né? E uma grande parte dos estudantes aqui tem uma situação financeira pode ser precária, uma dificuldade, vai estudar com uma certa dificuldade. Se não tiver um suporte de alimentação, um suporte de habilitação, os alojamentos e tal, fica muito difícil manter a companheirada aqui estudando, né? Aí, o povo lá fora costuma dizer, não, mas você chega na universidade, só vê carrão do aluno, carrão, você vê nas festas, mas esse número aí não representa assim, o que é o objetivo da universidade. Claro que a universidade é para todos. A universidade ela é para todos. E se ela é para todos, você tem que garantir condições para os que não têm carrões, que não têm condições de estar na São Paulo, então, de estar numa universidade de qualidade. Então, eu acho que essa é a nossa luta, e com esse governo, essa luta foi muito maior, e então a gente está aí. Agora, a gente vai aqui, né, hoje a intenção é abordar com vocês alguns ataques, algumas mudanças que aconteceram, que vem acontecendo para nós, técnico administrativo. E aí, o professor já falou um pouco sobre o teletrabalho, a gente tem o ponto eletrônico, a gente tem as 30 horas, são tudo demandas aí que a gente já vinha discutindo antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente já vinha discutindo, e quando veio a pandemia, nós um pouco se afastou dessa discussão, mas o processo continuou. E hoje está chegando para a gente de uma forma assim, não como nós gostaríamos, com diálogo, com esclarecimento, a gente entende que essas mudanças, elas têm que ter, não tem jeito, né? Hoje nós temos na universidade setores, algumas aulas que começam, algum departamento começa às 7 da manhã e termina às 10 da noite. Então, nesses locais é interessante ter as 30 horas, né? Mantenha esse setor funcionando direto para que possa atender o público direto, constante. Então, isso aí a gente que é importante, a gente quer fazer essa discussão e quer construir isso junto. A outra coisa é o ponto eletrônico, ninguém é contra a frequência. Só que da forma que está sendo colocada para a gente, é uma forma assim, a gente não está tendo tanta discussão, a discussão que estamos tendo é porque estamos provocando. Né? A gente está provocando essa discussão. E aí a gente consegue. O SINDU tem feito visitas setoriais a alguns setores que está se fazendo teste de ponto eletrônico e a gente identifica a dificuldade que está. Dificuldade de estrutura, a internet que não funciona direito, a luz que cai toda hora e como é que fica isso e tal. Então a gente
está buscando com a administração. Tivemos essa semana passada agora um fórum dos técnicos, nós fizemos uma discussão com a administração superior e então estamos caminhando, né? Mas basicamente é isso, a gente vê que o que falta é uma política voltada para o serviço público, de um modo geral, e principalmente para a educação. A gente analisa isso como assim, existe até um interesse de que isso não funcione para que as pessoas migrem para a universidade paga, para a saúde paga, para a segurança paga, mas quem não tem condições de fazer isso? E a qualidade? A qualidade aqui são centros de pesquisa, são pesquisas que são feitas aqui. A qualidade dos pesquisadores, dos professores aqui é um diferencial, né? Então é isso. Eu acho que é por aí, né? Quando a gente... Eu vou fazer uma fala antes dos meus colegas de ciência política, tentando aqui trazer alguns pontos, eu acho, fundamentais para essa próxima eleição. E quero que vocês fiquem aí à vontade para me perguntarem qualquer coisa que vocês tenham dúvidas. O primeiro ponto, eu acho que, retomando um pouco a questão do nosso título, é dizer o que significa pensar uma democracia em risco. Existem dois aspectos da democracia que se encontram nessa situação. O primeiro ponto é quando você diz o seguinte: olha, nós vivemos num país em que há um desrespeito permanente em relação à educação, em relação à saúde, em relação à ciência, há um desrespeito permanente em relação à questão que envolve a grande maioria desse país que não tem emprego, que não tem alimento adequado, que vive sob uma situação bastante no limite, né, do possível, do suportável. Essa situação, ela é muito ruim e já aconteceu em vários momentos da nossa história. Né? Muitos governos, sobretudo os governos com características de serem governos neoliberais, se preocuparam menos com essas questões sociais, deixando a cargo da sociedade civil, do mercado, a regulamentação das próprias questões que deveriam ser de interesse, de responsabilidade do Estado. O problema é que não para aí os problemas que nós temos nessa democracia em risco. Né? Nós temos uma grande ameaça na própria estrutura da nossa democracia, que é uma democracia representativa. O que significa esse risco? Que a gente corre sérios problemas em relação a essa questão, caso a gente não venha alterar a percepção em relação ao poder. Em outras palavras, eu estou dizendo, se você tem uma situação em que as instituições democráticas são ameaçadas, se você tem uma instituição que uma quantidade relativamente grande de ações diretas de inconstitucionalidade são demandadas pela sociedade civil, significa que nem instituições e nem a Constituição estão sendo respeitadas. Isso é um cenário bastante dramático para a manutenção da nossa democracia. Quando eu digo instituições democráticas, eu estou falando para vocês do Congresso, eu estou falando das casas legislativas, eu estou falando dos partidos políticos, no nosso caso, partidos de esquerda. Eu estou falando para vocês da Justiça Eleitoral, que este ano comemora 90 anos de existência, deveria ser motivo, inclusive, de estarmos comemorando. Mas, ao contrário, ela também vem sendo atacada. O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, é atacado todos os dias. E com que argumentos esses ataques são feitos? Com fake news, com mensagens falsas, né? Com uma forma de você demonstrar que essas pessoas não trabalham, ou que essas pessoas trabalham contra o povo brasileiro. Como é que você mantém uma estrutura de uma democracia representativa sem instituições? Como é que você garante a existência dessa democracia sem respeito ao Estado democrático de direito?
Então, eu chamo aqui a atenção de vocês que este risco que colocamos aqui no título não é aleatório. Não pensamos, né? Vamos colocar isso. Estamos, de fato, vivendo essa situação. Hoje temos um governo federal que interfere na Polícia Federal, por exemplo. Como é que você garante que uma investigação de fato seja feita? E como é que a gente garante que essa investigação vai punir de fato os responsáveis? Se você não tem sequer a autonomia de uma instituição fundamental para tratar desses temas, né, que envolvem a investigação civil e criminal. Posto isso, né, tentamos mostrar que nesse pequeno panfleto que eu acho que vocês já receberam, em que eu pensei nele junto com a Vanessa, João, que são nossos, Vanessa é nossa assessora política, João é nosso jornalista na DUR, tentando pensar o que seria fundamental para trazermos para vocês. Não é? Primeiro, um entendimento geral da importância desse momento. Eu cito aqui Hannah Arendt, no livro Origens do Totalitarismo, quando ela fala sobre sociedade de massas. E ao falar de sociedade de massas, ela diz assim, qual é a característica da sociedade de massas ou do homem de massa? É uma tradução meio estranha. É quando a gente pensa naquelas pessoas que estão indiferentes a políticas, apáticas à política. Talvez vocês já tenham ouvido muita gente dizer o seguinte, eu detesto política, só tem gente corrupta, eu não gosto de política, eu não quero nem saber. No dia da eleição eu vou fazer uma outra coisa, vou sair, vou... Essa é a pior situação que pode existir. Porque se eu fico fora do processo, isso não muda os acontecimentos, isso não vai mudar, não é? Todo um contexto que está dado, não é? Agora, o meu voto, não é? Em branco, né? Ou eu decidir, né, que não vou fazer parte desse processo, pode contribuir para uma mudança no resultado. Então, nós somos responsáveis, sim. Um voto parece pouco, mas não é. Ele tem a sua importância. Então, essa ideia de participação é aquela que vai tirar a gente desse cenário, né, de uma grande massa diluída, da qual nós estamos apenas sendo levados pelo processo político. E essa eleição, particularmente, ela é muito importante. Nós estamos diante de um cenário de duas eleições, né? A eleição majoritária, que é a eleição para presidente, vice-presidente, senador, governador. Olha a responsabilidade que nós temos, é uma eleição complexa. Por que esse sistema majoritário? Porque é o sistema mais antigo que existe, em que aquele que tem o maior número de votos vai vencer uma eleição. Claro que você tem na nossa Constituição uma regra que, dependendo de quanto cada candidato conseguiu, né, e se ele não atingiu, né, o que considera-se o máximo para vencer no primeiro turno, você vai ter um segundo turno para presidente e em algumas cidades, alguns estados, desculpa, para governador. Essa eleição, ela é uma eleição importante num novo cenário político em que não temos mais coligações, mas temos federações. O que muda concretamente isso na vida política? Os partidos hoje, eles vão se unir, seja na eleição majoritária, para esses cargos que eu acabei de elencar, seja na eleição proporcional, que tem a ver com o Congresso Nacional, tem a ver com as Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa. Você vai ter nas duas situações a possibilidade dos partidos se unirem e formarem a federação. Antes tínhamos a coligação e se diz assim, mas o que mudou? Mudou que agora eles estão comprometidos uns com os outros. Isso é uma revolução, acreditem se quiser. Por quê? Eu vou me unir a um partido numa coligação e aí eu brigo com essa minha coligação, eu me desinteresso pelo programa de governo daqueles partidos que eu me uni, passa a eleição, eu digo, olha, estou seguindo sozinho. Isso não pode mais acontecer. Né? Com a federação, no mínimo,
no mínimo, esses partidos estão comprometidos por 4 anos. Ou seja, eles devem estar juntos, mesmo a contragosto, porque eles foram eleitos dessa forma. Eles foram eleitos juntos, né? Um programa unificado, com uma concepção de política diferenciada de uma outra federação. Então, para colocar para vocês que mais do que a gente pensar no nome, é prestar atenção nessas federações e pensar em como é que cada uma delas pode contribuir para um projeto político que vocês almejam, né? O que eu espero, né, nesse momento? Como eu acho que eu posso mudar essa realidade? Eu vou colocar aqui uma reflexão pessoal, assim, de quem acompanha as eleições há muito tempo, né? Não porque eu sou velha, mas porque eu sou muito interessada pela política desde sempre, isso é uma verdade mesmo. Mas o que é interessante pensar que às vezes a gente está diante de um cenário e que a gente diz assim, bom, eu vou olhar todos os presidenciáveis e eu vou ver qual me interessa mais, qual é efetivamente aquele com quem eu me identifico, porque fala pontos importantes que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a minha comunidade, não importa. E aí a gente olha e fala assim, mas esse candidato aqui tem 1% da intenção de voto, 2%. Eu acho o seguinte, sabe? Existe, claro, um voto que ele vem nessa direção. Eu expresso o meu interesse. E ele vai. Isso faz com que você tenha, assim, uma situação meio desequilibrada e não seja tão fácil você identificar o candidato que vai vencer uma eleição. 5% aqui, 2% aqui, 9% ali, não sei o que lá, 30% lá, 40% e tantos aqui. Pronto, ninguém vence no primeiro turno. Essa situação expressa melhor o que todo mundo pensa e leva a gente para um segundo turno. Com toda certeza, né? Caso as pessoas pensem nas suas opções individuais, a gente vai para o segundo turno. Não é negativo, pelo contrário. Mas uma situação de ir para o segundo turno coloca a gente diante de uma segunda eleição. O segundo turno não é só um segundo turno, é uma segunda eleição. O que eu quero dizer com isso? As articulações são outras, a forma como todo mundo que ficou fora, né, desse primeiro turno, ele vai se organizar, vai criar formas novas de participação neste novo cenário pós-primeiro turno, e aí você vai ter um embate que é duro. Foi difícil em 2018, tem sido difícil nas últimas eleições, sempre com essa situação de uma situação que você tem dois extremos, né? Quem é esse grupo que está para cá e esse outro grupo que está para cá. Então eu digo para vocês que eu sempre gosto de pensar que a gente deve levar o primeiro turno muito a sério, né? Independente de como vai ser o segundo turno, mas para pensar que a responsabilidade nossa é desde esse princípio, ou seja, né, desde o dia 2 de outubro, caso a gente vá para o segundo turno, que a gente faça um investimento muito grande de um compromisso com a política até o dia 30 de outubro, que vai ser o segundo turno. Então, uma responsabilidade é o que é fundamental para a gente mudar a nossa história, independente de quem vocês vão votar. Nós temos também uma situação hoje nesse período eleitoral, que era uma situação muito diferenciada. Ela já veio sendo construída na eleição de 2018 e nessa eleição ela está completamente consolidada. A ideia de que a gente tem de fato um governo que eu prefiro chamar de desgoverno, que ele trouxe para a gente uma série de questões das quais a gente precisa hoje lidar com elas e de que a gente não consegue mais imaginar que ele vai ficar no poder por mais 4 anos. Então, eu acredito que é sério demais esse compromisso com a eleição, porque faz com que a gente precise ter em mente de que temos um grande inimigo. Esse inimigo é hoje
parte do nosso governo. Ele é inimigo da universidade pública, ele é inimigo da saúde, ele é inimigo da ciência, ele é inimigo de tudo aquilo que faz, né, com que nós estejamos na situação que estamos hoje. Então, é essa questão que me coloca diante desse pedido, né, de que vocês agem com responsabilidade para a gente pensar em como lidar com este atual desgoverno. Do mais, pedir também para vocês prestarem atenção no nosso legislativo. Como é uma democracia representativa, nós vamos estar representados no legislativo. Uma eleição essa que é sempre muito complicada. Depois de um ano, 2, ninguém lembra quem votou. Às vezes não lembra logo em seguida, né? Alguém falou de uma pessoa, eu peguei uma colinha com o nome, com o número dessa pessoa e fui votar. Tudo bem, a gente pode fazer isso, a gente pode não ter uma certeza, né, de quem são aquelas pessoas, são muitos candidatos. Para a gente ter total conhecimento, a gente precisa investir assim, com muito tempo antes, né, para você ler programas, para você acompanhar essas pessoas. Mas por quê? Embora a gente não dê tanta atenção, eu coloco vocês aqui numa situação de verificar que essa eleição legislativa, ela é muito importante, porque o governo federal, o governo executivo, ele precisa do apoio do legislativo. Ele precisa desse legislativo para aprovar uma série de questões colocadas lá no seu programa. O que foi mais cruel desse governo do Bolsonaro é porque ele tinha um apoio muito grande do Congresso, e nós sabíamos disso. Quando a eleição terminou, em 2018, nós sabíamos que eles contavam com uma bancada muito, muito forte. Isso facilita tudo, né? Você tem um cenário assim, muito interessante quando você tem o Congresso a seu lado. Do contrário, vira uma situação bastante complicada, que é você ter que fazer o seu caminho ali, né? O que a gente chama de centrão, ter o apoio do centrão, ter o apoio daqueles partidos que compõem esse grande centro, e aí você vai negociando, você vai conversando, você vai trabalhando para ter esse apoio, que deveria ser, na verdade, né, uma coisa muito mais interessante. Ou seja, você já traz para o Congresso pessoas, né, que vão apoiar projetos dos quais a gente acredita, e não essa negociação, que é o pior lado da política, né? Você troca cargos por um interesse aqui, ó, você dá uma pasta se você me apoiar nesse sentido. Partidos pequenos que estão hoje no Congresso, muitas vezes eles são massa de manobra. Eles optam, né, ir um caminho por outro, caso isso seja mais interessante para eles. E como fica nós, né? Nós, o eleitor, o cidadão, que lugar nós temos diante desse jogo, né? Que é quase, de fato, né, um jogo de estratégias para saber quem vai tirar maior ou menor proveito daquela situação. Jean-Jacques Rousseau, para quem estudou, falava isso, né? O grande problema de se acreditar na democracia representativa é achar que alguém que nós vamos eleger vai falar o nosso nome. Ninguém fala o nome de ninguém, de Rousseau. Quem vai assumir um posto qualquer vai falar o seu próprio nome. Então, que a gente escolha pessoas que acreditam de verdade no seu projeto político, que de fato façam algo da qual elas se identificam com aquilo, né? E saber também os caminhos que a gente tem para cobrar, para fiscalizar. Tem vários canais fáceis, inclusive, que a gente faz isso pela internet, sites que a gente entra e tem um controle de quem nós votamos, né? O que essas pessoas que nós votamos estão fazendo, como estão fazendo, de modo que esses 4 anos que se seguem sejam 4 anos o melhor possível para nós, né? Um projeto que mais esteja de acordo conosco, e se não for, que a gente saiba os mecanismos, né? Os meios que nós temos para ir contra essa política no seu pior sentido, né? Uma politicagem. E não é disso que nós estamos precisando.
Então, aí, atenção especial, como eu estava dizendo para vocês, ao legislativo, né? Entendam a eleição como um grande bloco, né? Não adianta a gente investir numa única frente e esquecer qualquer tipo de aprovação vai depender, portanto, deste Congresso. O Ministério Público tem um papel muito interessante, né? Mas a gente precisa pressioná-lo. Há caminhos, né, da própria sociedade civil, então vocês estarem ligados a associações, a partidos políticos, a associações de bairro, tudo aquilo que faz com que vocês ajam coletivamente pode ser muito interessante para a vida política de vocês. Então vocês não precisam querer se candidatar, mas vocês precisam se ver sempre como cidadãos. Tá muito, né? Sim. Então, assim, pegando o que a professora falou, normalmente a gente escuta, a gente ouve as pessoas falarem, eu não vou participar disso, eu não me meto em política, eu não quero saber de política, ou até vou pagar a multa, mas não vou votar. Então, é interessante a gente fazer o diálogo com essas pessoas e ver a importância, mostrar para elas a importância de elas estarem participando da eleição, estar lá demonstrando a sua opção. Se a sua opção não for aquilo que ela esperava, ela vai fazer uma reflexão na próxima eleição. Mas se ela não participar, ela não vai ter como depois questionar, porque eu não participei disso, eu não sei disso, mas as consequências daquela eleição, ela vai sofrer, não tem como, né? Então é importante a gente estar conversando com as pessoas a respeito disso. Tem um outro que fala assim, vou votar em qualquer um. Quero saber, não vou lá votar, só fazer um óleo de papel. Outros dizem assim, não, eu vou votar porque o meu primo indicou, que o meu pastor indicou, que o meu professor indicou, que não sei quem indicou, e não conhece a pessoa. Então eu acho que assim, é muito importante a gente conhecer, antes de conhecer o candidato, conhecer qual é o projeto que ele está comprometido. Porque o projeto é mais importante do que o candidato. O candidato é importante porque ele depois vai tocar, mas você sabe que ele estava num projeto que você se identificava com ele. Então, isso é importante. Agora, se você vota nele e ele estava ali, olha, ele vendeu para você uma imagem e depois ele te traiu, bom, a culpa não é sua. Você pode se reunir junto com os movimentos para enfrentá-lo, né? Agora, você confiou nele e votou nele. Por isso que nós temos políticos históricos que estão lá no Congresso há anos, né? Porque as pessoas votam, porque me indicaram, não sei quem mandou votar, e aí junto um monte de gente vota nele. Outros dizem assim, não, vou votar em quem me der alguma coisa. Se me der um saco de cimento, me der uma telha, uma caixa d'água, pelo menos eu ganhei alguma coisa. E depois que você vai perder durante 4 anos, né? Porque ninguém dá nada de graça para ninguém. Ele vai tirar aquilo ali, mas ele vai tirar durante 4 anos. E muito assim, aquilo ali não é nem do bolso dele que está tirando, né? É daquele fundo partidário, é de uma empresa que está apoiando, que depois ela vai colher os frutos dela também, entendeu? Ela vai estar comprometida com aquele deputado, aquele governador, ou seja, o presidente de quem for, o candidato. Se estiver comprometido, ele vai e depois vai passar. Ele não está ali, não tem como. Entendeu? Então, acho que é muito importante a gente, como o professor falou, não pensar só no presidente. Pensa no presidente, pensa no legislativo também, que seja do mesmo projeto. Né? Porque é aquele projeto que você acredita. Então, vou votar nesse. É como um time de futebol, né? Eu vou ter que botar um centroavante que vai fazer gol no time, não que chegue lá na área do gol e está para fora. Eu quero um meio de campo que esteja alinhado com o centroavante, não um meio de campo que não toca a bola, um meio de campo que não toca a bola para o centroavante fazer o gol. Né? Então, eu acho que é uma analogia meio que assim. Então, eu acho que é muito importante a gente
participar das eleições e conversar com os nossos amigos, os nossos parentes, o vizinho, e dizer da importância desse momento, porque esse momento vai interferir em 4 anos da nossa vida, e talvez não só em 4, né? Porque são mudanças, né? Nós já tivemos mudanças aqui que são irreversíveis, né? Para o serviço público, servidor público, mudanças irreversíveis, né? O Fernando Henrique, por exemplo, ele, numa canetada lá, ele acabou com 51 cargos do serviço público, né? Acabou com o motorista, acabou com o vigilante, acabou com o pessoal da limpeza, acabou com isso. Mas não precisa, não tem que ter isso, não tem que ter esses profissionais. Aí lá tem a bancada, lá no Congresso tem a bancada da saúde. Então, para quem interessa ele não contratar mais enfermeira no serviço público, vai ter que ter contratado uma empresa para poder prestar serviço no serviço público. E a mesma qualidade, eu costumo dizer que assim, ó, eu estou 44 anos, vou voltar a dizer isso, na universidade, e eu sinto um elemento do processo de formação dos alunos. Porque a minha forma de atuar enquanto vigilante na universidade é diferente de uma polícia militar atuando aqui dentro. É diferente da forma de um terceirizado atuar aqui dentro. Porque eu tenho um comprometimento com essa universidade. Né? Um terceirizado, ele vem com a empresa, numa empresa para cá, trabalha aqui um período, daqui a pouco a empresa coloca ele lá para não sei para onde. Ou então vem um que trabalha lá, não sei aonde, e vem trabalhar aqui dentro. Mas ele não tem comprometimento, ele sabe que amanhã ele está fora daqui. Eu estou aqui. Né? Então, às vezes, nesse período todo de que eu trabalho na universidade, na segurança, já deparei com problemas que, com uma boa conversa, né? Uma boa conversa, você vai lá e resolve tal. Não precisa se levar para uma delegacia, não precisa se fazer um processo para poder canal de assunto estudantil, né? Que às vezes você pode resolver com uma conversa. Às vezes não, às vezes tem prejuízo de alguma parte, você não tem como, você tem que encaminhar. Mas a polícia não, o terceirizado não, ele chega não, cumprir a lei, né? Ele tem que fazer isso, pronto. Então eu costumo dizer que assim, então eu estou falando isso que é para mostrar a diferença de um servidor do quadro, um servidor público, para um servidor, um trabalhador terceirizado. Porque ele não tem comprometimento com aquela instituição que ele trabalha. Entendeu? O problema do negócio dele é só, chegou ali, cumpriu o horário dele, recebeu o dinheiro dele, vai embora para volta. Entendeu? Então é muito importante, volto a dizer, que a gente analise cada candidato, o seu projeto, o seu comprometimento. Não adianta você votar num candidato para presidente e votar de uma linha ou de um projeto e votar num outro candidato de outra linha de projeto para deputado. Você vai arrumar uma guerra para o teu presidente quando chegar lá. Né? Você vai ter um legislativo que vai estar batendo com ele. Né? Então, era isso a minha contribuição aí. Vocês querem fazer perguntas? Nós estamos esperando mais 2 professores de ciência política que vão falar, mas estão a caminho. Aí você tem de abrir para vocês, não sei, se colocarem, perguntarem, o que vocês acharem mais interessante. Vocês são de que curso? Arquitetura. Gostam de política? O que vocês gostariam, se eu puder responder, claro, né? O que vocês gostariam de saber, de perguntar? Posso eu fazer uma pergunta, já que eles estão com vergonha? Eles estão com vergonha daqui a pouco. Aquela gravação. Ah, tá. Aquela gravação. Para quebrar os gelos. Viu, gente? Eu não preciso ficar com vergonha, é só subir aqui, ficar atrás do microfone, tranquilo, nada intimidador, subir aqui. Estamos gravando. Tá ganhando ponto, quem vier falar, tô brincando, gente. Adorei ouvi-los. A primeira pergunta assim, que eu queria escutar é assim,
Eu fiquei toda feliz quando vi esse evento. Falei, a universidade está se movendo, né? A gente está no olho do furacão do que está acontecendo. Nós estamos sob ataque incessante. E tanto agora de tarde quanto de manhã eu fiquei muito assustada com como estava vazio. Então eu falei, cara, como é que vocês leem isso? Porque eu não tinha... Gente, olha a minha ingenuidade. Eu achei que eu ia chegar aqui e isso ia estar abarrotado, gente. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, elas não têm leitura política. Eu assim, com toda humildade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque nas outras eleições a coisa, né, estava muito mais movimentada e o cenário era bem menos dramático do que o que a gente está atravessando agora. E aí, aproveitar a Bia, que é minha colega de departamento, eu queria escutar uma coisa assim que a gente debate muito nos estudos de gênero, Bia, que é assim, a gente tem uma inovação também nesse governo agora, que é assim, isso era muito mais raro, né? Como é que você tem parlamentares, mulheres, atuando contra os direitos das mulheres? Como é que você tem parlamentares negros atuando contra os direitos dos negros? Eu queria que você comentasse um pouco esse paradoxo, que a pessoa vota em alguém que vai destruir os seus próprios direitos, enfim, pensar um pouco essas dinâmicas. É isso, obrigada. Alguém quer? Não, tá bom. Eu não sei se é melhor responder, porque é bacana que cada um venha aqui, tá bem? Eu vou pedir para vocês fazerem o uso da palavra para a gente poder gravar. Respondendo a primeira questão da Moema, eu confesso, Moema, também fiquei bastante chateada quando eu cheguei aqui e vi, tinham 32 alunos, não sei quantos nós estamos hoje, assim, olhando por cima não sei dizer, mas talvez seja mais ou menos a mesma coisa. E aí eu fui até animada, né, com os meus colegas, sobretudo aqui com a Vanessa, né, dizendo, não, né, conversei com Luiz Edmundo, esse material vai estar sendo gravado, vai estar disponível, né, no YouTube. Sim. E vai chegar. De algum jeito as pessoas vão ter essa informação. O que a gente está conversando hoje aqui vai, com certeza, né, ter o seu caminho, né, natural, né, de multiplicador, né, de formas de conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que tem vários fatores, Moema. Eu já fiz muitas coisas aqui na universidade, né, que nem sempre contem com apoio, né, dos próprios colegas. E aí vem uma questão, né, você fala, eu vou suspender uma aula, né, mas como é que vai ser? Você se predispôs a ficar aqui com os seus alunos. Mas, puxa, final de semestre, eu já marquei uma prova, né? Tem algo que às vezes me parece que vai um pouco na contramão daquilo que a gente está vivendo. Eu concordo, talvez a coisa mais importante realmente hoje não é uma prova, uma aula, mas a gente está pensando no que vai acontecer daqui 40 dias, 42 dias, 3, não sei agora direito. É muito pouco tempo. A gente tem um pouco mais de um mês para tomar uma decisão extremamente importante e, como foi colocado há pouco, quer dizer, isso pode mudar tudo. Isso pode significar a demissão de uma série de funcionários, pode significar uma não contratação de professores substitutos, não existência de concursos públicos, não verba para o instituto, para o restaurante. Enfim, uma catástrofe, uma decisão deve ser tomada em 40 dias e que nós não estejamos aqui envolvidos. Mas eu faço aqui uma outra reflexão, que o problema não é nosso aqui, né, Moema? A gente vê que, de uma maneira geral, estamos diante de uma indiferença. Existe nas pesquisas um eixo de entendimento de que nós estamos numa cilada e que nós temos dois candidatos que podem ser pensados como dois candidatos muito parecidos, que é terrível, né? Que ser colocados da mesma maneira. Uma parte grande diz assim, olha, eu não voto nem nesse, nem nesse, é o nem nem. E não vou participar de política, de debate sobre políticos para quê? Se o que vai ter é um candidato que eu não gosto e o outro que eu gosto menos ainda, né? Então, parece que essa eleição, ao invés de despertar justamente um sentimento contrário das pessoas falarem, opa,
é a hora da gente se posicionar, as pessoas dizem, não vai mudar nada. Tá aí, não vai mudar nada. Né? E não é um grupo ou outro, você tem uma parcela, né, de pessoas que pensam assim e que se colocam na seguinte situação: olha, tanto faz, então eu vou anular meu voto ou eu vou votar em branco. Essa é a pior situação, né? Porque a gente fica fora desse contexto político. Uma eleição proporcional, por exemplo, como é que ela é feita? Você soma todos os votos válidos, divide isso pelo número de cadeiras que vão ser ocupadas no Congresso, no Parlamento nosso. O resultado chama-se quociente eleitoral. Como é que cada partido tem a sua cota, né? O seu número de cadeiras? Você pega o número de votos válidos do partido e divide pelo quociente eleitoral. Então, são duas continhas, né, que é feito, e aí você vai ver se esses partidos eles vão ter número X de cadeiras ou não. Se eu digo que eu não estou interessado em política, sabe o que acontece? Eu estou fora desse. Eu estou totalmente fora. Eu não estou fazendo um voto de protesto. Fazer um voto de protesto, vou votar em branco, vou anular, vou riscar, vou fazer qualquer coisa. Não adianta de nada isso, nada. Então vejam que tem assim um processo, né, eleitoral que a gente precisa entender. Então a gente precisa sair dessa apatia e saber se posicionar, se colocar mesmo, se colocar aqui em debates, se colocar na rua, em atos políticos, né, discutir com seus pares, né, conversar sobre política. Eu fiquei desanimada no princípio, mas agora estou achando que é esse mesmo caminho. A gente tem que estar aqui, mesmo que a gente tenha que falar para vocês, que vocês são muito importantes, que vocês podem ser multiplicadores daquilo que nós estamos falando. Que bom que vocês estão aqui. E a questão de gênero, eu não estudo gênero, né, Moema, mas eu acho que vários outros fatores eles estão sendo colocados. Quando você pensa, por exemplo, na forma como o nosso atual presidente se colocou em relação às mulheres, de forma misógina, claramente de forma misógina, e você tinha pessoas, mulheres, que votaram conscientemente, segundo elas. Você só consegue explicar se você pensa o que estava sendo colocado como mais importante do que a questão de gênero. Entre várias mulheres evangélicas, foi a religião. Não foi a questão dela ser mulher ou ser homem. Foi ela ser religiosa e se identificar com aquele projeto político. Há um documentário muito interessante da BBC de Londres, que pegou várias mulheres e uma delas falou uma coisa que eu achei incrível. Ela disse assim: olha, eu não ia votar em ninguém, eu não estava querendo nem saber de eleições, nada disso. Eu estava em casa lavando a louça, fazendo as minhas coisas, quando a televisão ligada mostra o Jair Bolsonaro e ele terminar com uma frase dizendo: Deus acima de tudo. Eu falei: como é que é? Finalmente um presidente que está falando em Deus. É ele. Então, assim, para a gente pensar que, no meu entender, não estudiosa de gênero, alguns outros aspectos se sobrepõem. A vida política é recheada deles, não é? Você pode ver o que ele colocou muito bem, assim, sabe? Eu vou ganhar uma cesta básica, eu estou ganhando alguma coisa. Eu não penso no meu voto, eu não penso que falou sobre as mulheres ou não falou. Então, é um achismo, né? Mas assim, esse achismo vem desse conjunto, assim, né, de pessoas que expressam seu voto em função de questões que muitas vezes elas não parecem para nós que vão ser tão importantes assim, e são, né? Esse mesmo documentário, não se esqueça, a mulher se arrependeu muito de votar no Bolsonaro. Realmente, né? Deus, para quem acredita em Deus, esse Deus está aqui agora, ele sabe muito bem que o Jair Bolsonaro não pensa tão pouco nele, né? Então, pouco Deus está acima de qualquer coisa além dos seus próprios interesses. Que doida a tua história. Eu achei que a história era o contrário. Eu achei que você ia contar que ela ouviu ele falar e falar: agora eu vou lá votar, tirar esse homem. E é o oposto.
Oposto. Você imagina o quanto eu estava esperando ter um candidato, né, que falasse Deus, né? Eu sempre conto uma história em sala de aula que eu nem votava nessa época, mas como eu disse para vocês, meu interesse da política é antigo. Mas o Fernando Henrique, eu sou de São Paulo, e ele saiu como candidato. E ele estava muito bem nas pesquisas, não sei se era contra o Jânio Quadros na época, mas ele estava muito bem, ele estava assim, muito seguro na sua fala, né? E já com uma perspectiva muito grande de vencer a eleição. E aí ele foi chamado para um programa de entrevista. E aí nesse programa ele foi se saindo bem, foi respondendo cada questão, né, de forma a mostrar que ele estava preparado. E lá no final o entrevistador fez assim: vou só te fazer uma pergunta simples aqui, né? Você acredita em Deus? Danou-se. E ele disse: não, eu sou ateu. Perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição feio. Nem parecia que ele estava tão bem, né? Então a gente fica pensando, claro, né? Vou lá usar o Maquiavel, não é para a gente enganar as pessoas, mas é para pensar o que é importante ou mais importante na decisão do voto. Talvez ele pudesse ter dito assim: olha, eu não vou responder essa questão, acho que é uma questão pessoal, respeitando a religião de todo mundo. E falou a verdade, né? A verdade dele, e mexeu com uma crença naquele momento. O país ainda era um país, né, majoritariamente católico. Dizer que você é ateu é uma coisa terrível, né? Enfim. Maurício, você quer vir aqui para fazer essa pergunta? Depois já tem vários inscritos, né, nessa fileira aqui. Sim? Se quiser já começar a se posicionar. Boa tarde a todos. E queria cumprimentar a mesa que tem colocado questões extremamente importantes para nós neste momento. Me sinto perfeitamente à vontade aqui neste momento pelo motivo de que fui contemporâneo do companheiro Moura em um mandato nosso no setor, e tive uma militância de 20 e tantos anos dentro da universidade. Além do que, como foi colocado pela professora Beatriz inicialmente sobre a questão do bandejão, muito apropriadamente, aliás, de passagem, a professora Beatriz, quanto o companheiro Moura, colocaram questões importantíssimas sob o ponto de vista político, e diria que eles estão se referindo à questão política pelo lado institucional, né? Que a professora Moema, apareceu tanto quanto eu, imaginava que esse Gustavão estaria lotado de gente. Tantos são os problemas que nós estamos vivendo neste momento, né? Então é importante a gente saber que, por exemplo, eu que durante 20 e tantos anos estive durante a militância sindical, que tive durante 3 mandatos ajudando a reitoria, mandato do professor Ricardo Miranda e a professora também Ana Dantas, que eu quero dizer que eu tenho 81 anos, então a memória já se coloca. Tá ótimo. Ambos grandes amigos e tal até hoje, tá? E então eu tenho orgulho de dizer que eu tive dos 2 lados do balcão da administração, enquanto trabalhador, lutando, participei, e tenho orgulho de dizer, participei de todas as greves dentro da universidade. Daí, o que a professora Beatriz levantou, tendo de que esse auditório não ter tantas pessoas. Agora, diga-se de passagem, esses que estão aqui, tendo
vale por todos os companheiros que, por uma razão ou outra, não puderem participar, mas tem um valor enorme por estar se manifestando aqui. De modo que e aí alguns podem perguntar, mas Maurício, você com 81 anos veio aqui para falar alguma coisa, comentar e tal, que na realidade não são perguntas, mas vou levantar questões que são importantes para todos nós, né? Que em vez de viver a sua aposentadoria tranquilamente e tal, por que está aqui? Isso é que é da maior importância para todos nós, tá? E é com isso que diga-se passagem, agora olhei a companheira Vanessa, que lembrou que eu estou participando também do Comitê Popular de Luta de Seropédica, que também poucas pessoas contribuindo, trabalhando e tal, inclusive eu e ela, nessa luta, tentamos, mas é isso. Eu costumo levantar uma questão que aconteceu, eu já tenho militância política há muitos anos, e lá nos idos dos anos 80, Leonel Brizola estava se candidatando em plena ditadura, ele que foi um dos maiores inimigos da ditadura, né? Então o companheiro, que era do PDT, profissional, porque eu trabalhava no Rio de Janeiro, né, numa repartição também, eu trabalho desde 1957, trabalhei, né? E aí esse colega me convidou para participar do lançamento da candidatura de Leonel Brizola. Eu disse, olha, você está brincando, como é que Brizola vai se candidatar em pleno governo Figueiredo ainda, que era o último ditador que nós tivemos, né? E ele disse, não, Maurício, vamos lá lançar essa candidatura e ele vai ganhar. Mas falou com uma convicção para mim, eu digo, esse companheiro ele está fora dos seus vírus completo, né? E ele conhecia talvez mais de política, provavelmente mais que eu. E, no entanto, de fato, Brizola, como todos sabem, que se candidatou e batendo firme, tendo conta a ditadura militar o tempo todo. Claro que foram feitos acordos políticos, né? E aí o Figueiredo talvez tenha sido em parte responsável por isso, mas sobretudo o cérebro da ditadura que estava lá em Brasília, que deve ter negociado isso. O Brizola foi eleito e se elegeu e fez um trabalho maravilhoso. E diga-se de passagem, ainda era petista naquela época, tanto quanto sou hoje. De modo que, então, para dizer que, às vezes, uma plateia pequena pode fazer a política, qualquer coisa impressionante. Então, o Brizola, que eu estava numa sala pequena, na Cinelândia, me lembro como se fosse hoje, com cerca de umas 15 pessoas, eu digo isso com orgulho, que eu, sem ser pedetista, ajudei no lançamento da candidatura do Brizola. E quando eu fui no último comício dele, naquela multidão que tomava toda a Cinelândia, e mais talvez do que nesse comício que eu também tive agora do Lula, tomava toda a Avenida Rio Branco, e ele, pequenininho lá, vindo naquele caminhão para fazer o seu discurso, que foi um discurso excepcional. Então, a política tem disso. Nós somos poucos aqui, mas daqui a pouco isso se transforma num tsunami que pode modificar tudo, tá? De modo que também a professora Beatriz levantou essa questão, poxa, como é que as pessoas vão se manifestar, se desinteressam, porque está dividido em dois polos, tendo a discussão sobre candidatos. De fato, isso não é bom, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós temos 30 e poucos partidos que, às vezes, não dizem nada para todos nós.
quando nós temos umas 5 ou 6 linhas ideológicas até hoje, e que não pode ter maior significação em ter esse montão de partidos. Mas o importante é isso, que foi levantado pela professora Beatriz, pelo companheiro Gora, que também, eu me lembro, agora lembrando do Gora, as nossas lutas, nas assembleias, a gente uma meia dúzia de discutindo e tal, e de repente tinha uma grande manifestação e conseguimos conquistas importantíssimas, é bom que se diga isso. De modo que eu quero colocar que o Comitê Popular de Luta de Seropédica está aberto aos companheiros que querem dar a sua contribuição e que a gente vai lutar com as armas que a gente dispõe neste momento, que é bastante difícil. A gente sabe, quando a professora Beatriz levantou a questão do bandejão, que a atual administradora, a professora Juliana Arruda, minha própria esposa, trabalha também na pró-reitoria de assuntos estudantis, pelo lado do bandejão, e a gente sabe que a luta é enorme. São precaríssimas as condições de trabalho, são coisas que inadmissíveis, que, como disse a professora Beatriz, tem as dificuldades de recursos, e a gente tem que fazer verdadeiro milagre para tocar essa universidade. Mas eu tenho orgulho de participar dessa universidade, e eu acho que a nossa luta não vai em vão, que a gente tem que lutar cada vez mais e buscar o melhor caminho. Obrigado. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada, Maurício. Obrigada por tudo, porque você representa aqui dentro da universidade, pelo Cintur, que é uma parceria assim inacreditável de importante para nós. Quer dizer, sem ele, sem o DCE, sem a Associação de Docentes, com certeza não teríamos força para absolutamente nada. Mas tem mais para se colocar aqui. Eu já estava aqui no debate da manhã e acho que o problema até que está muito cavalado. Eu deixei tomar café da manhã, que eu sou meio notívago. Não notívago, mas de hábitos no tudo. Fico passeando, fico trabalhando. E 10 horas da manhã é cedo, tomei café da manhã então queria participar dessa discussão que tem agora aqui à tarde. Eu já me apresentei, meu nome é Américo, vou apresentar novamente, porque eu estava vendo outras pessoas aqui, sou professor aposentado da USP. E no movimento social, eu participo dele desde pequeno. Meu pai era do Partido Socialista, e em 64, eu morava no Claro, a gente já foi lá para o Sindicato dos Ferroviários, que estava se organizando para resistir à ditadura. E estamos nós na luta há décadas, em altos e baixos, enfrentando a ditadura militar, que foi mais terrível, no período ali pós-ato número 568, período da redemocratização. E a reconstrução dos sindicatos, entendendo que o servidor público, por exemplo, era proibido de se organizar. DCEs foram fechados, a UNE foi extinta, e nós recuperamos isso tudo, e estamos num outro momento. Isso aí, a princípio, está em pé, mas eu acho que a própria questão de você ter tido muitas organizações sociais terem jogado muito peso na eleição ali, o presidente, que isso iria resolver tudo, e não só não resolveu,
como ainda você ter um problema de se estabelecer um pacto social, não você, de certa forma, limitar a luta, aguardando, se vai criar problema para quem estava na presidência e aguardando que essas coisas se estabelecessem. Eu acho que houve um esvaziamento dos movimentos sociais. Isso é um problema sério para nós. Por isso que nós estamos também com poucos aqui. E tem, mesmo às vezes, períodos que a gente tem altos e baixos, isso sempre me ocorreu. E esse é um momento, por exemplo, que a gente pode tentar recuperar espaço. É um momento de luta importante, é importantíssimo. E eu acho que o Maurício aqui traz, inclusive, esse comitê democrático ótimo que está acontecendo em Seropédica, Eu acho que é importante a gente ter relações com eles, Mas a universidade aqui, ela precisa de se reestruturar. Isso aqui é um passo importante, E eu acho que tem espaço para que esse movimento cresça, Eu fui diretor do centro acadêmico dos estudantes de física matemática, depois presidente da USP, da Associação de Docentes da USP, fui vice-presidente do Sindicato Nacional, sinto falta aqui do Sindicato Nacional na bandeira da USP. Acho que é importante, a USP sempre foi a USP, seção sindical do Sindicato Nacional. Temos brigas lá dentro e uns com um lado, outros com o outro, mas nós temos que ter unidade na luta, isso é fundamental. Então, eu acho que é um momento importante para a gente conseguir fazer uma reorganização que eu gostaria que fosse grande. E a rural se estruturar primeiro é muito importante. Esse pontapé aqui, talvez não fazer. Se nós tivéssemos uma sala menor, isso aqui não seria tão desconfortável. Então, para começar, talvez a gente devesse estar em salas menores. E está numa conjuntura ruim, eu não sei se vocês sabem, mas mais de 30% dos alunos da rural não fizeram matrícula. Estão perdendo a sua matrícula. Isso é uma coisa impressionante. Escola pública, de qualidade, com seus defeitos, mas mais qualidade que defeitos. A escola pública tradicional e tudo. Então, isso é um sinal de desânimo. De desânimo até profissional, uma perspectiva profissional. Isso é uma coisa séria que a gente tem que lidar. Então, eu acho que a gente precisa, isso, como diversas iniciativas, ela é importante, ela está sendo, um pontapé, a gente tem que garantir que haja espaço de reunião, um comitê aqui de luta fora Bolsonaro, que se o cara se ele apoia o Lula, venha, tá certo? Se ele apoia a Tebet, que venha, Se o Ciro se apoia, que venha, vamos discutir. E fora Bolsonaro, porque é fora o nazifascismo. É coisa mais terrível que isso. Nazismo matou 60 milhões de pessoas na guerra. E destruiu as organizações de todos os trabalhadores, todas as organizações populares. Então, é fundamental que a gente se estruture e estamos em vantagem para fazer isso. A despeito do atravessamento de religiões, e tudo, você tem um Lula na frente, tá certo? Eu conversei com a menina lá, que trabalha com a minha sogra, ela fala, a pastor pode estar falando para votar no moço, mas eu não voto, eu sei como foi minha vida antes, tá certo? E sei como está sendo agora, tá certo? Nós temos que saber trabalhar em cima disso. E eu acho que a rural tem um papel muito importante da Encelopédica, mas se ela não se estruturar, também não adianta, vamos dizer, essa contribuição do comitê lá, de luta democrática aqui do Maurício, ele não vai ganhar força se a gente não se estruturar aqui. E a rural, acho que a população mesmo dele, é a coisa mais importante que existe nessa cidade. E ela se organizar e aprender a dialogar com a população. Eu sinto isso, eu viajo Seropédica, São Paulo há 30 anos, mais para o final de semana. Mas eu sinto descolamento.
da cidade, do ponto de vista do movimento social. O Sorocaba é um caos, né? E nós temos que saber trabalhar isso aí, trazer essa população para participar nesse momento, nessa disputa, né? Mas fortalecendo os movimentos sociais, todos. Né? De manhã cedo, o pessoal do LGBTQ ficou meio bravo comigo, mas nós temos que aprender a trabalhar juntos, somar força. Né? Não podemos nos dividir em nada, porque temos uma luta única. Né? Não podemos aceitar a opressão à mulher, não podemos aceitar a opressão ao negro, né? E nem aos LGBTQ+, né? O que seja, né? Temos que ter uma unidade. Quando eu falo economia, é o centro que eu falei de manhã do problema, é porque a escravidão houve em função do quê? Os escravos são o motor da economia por séculos. E os deles continuam sendo um motor importante da economia. Eles querem mantê-los como escravos, como capazes. Então, essa luta da questão do negro, como é que você legitima explorar o negro desse jeito? É a cor da pele, é filho de Caim. Então, você tenta, são pessoas mais ignorantes, e essa situação, inclusive, hoje já nem existe mais. A questão das cotas, tudo estão propiciando que você roupa um atraso imposto baseado na questão da pele, ou a opressão sobre a mulher, né? Filhas de Eva, né? Que pegou, levou a dama a pecar. Meu Deus do céu, então você vai sofrer agora o resto da vida dor de parto. Isso é um absurdo, certo, esse tipo de coisa. Mas pega, infelizmente pega em algumas pessoas. Nós temos que saber trabalhar juntos para quebrar todo tipo de preconceito e construir uma sociedade justa e igualitária. Muito obrigada pela sua fala, professor. De fato, eu concordo com quase todos os pontos que você colocou aqui para nós, que eu acho que são fundamentais. De fato, a universidade ela está vivendo um período muito complicado pós-pandemia. Nós temos uma evasão aí, né, que a professora Maria Moema pode colocar melhor, que atinge todos os cursos. Esse atual cenário nosso não é efetivamente a realidade da universidade, né? Hoje nós temos curso aí que tem, né, metade dos alunos frequentando, às vezes até menos. É uma situação que fragilizou a universidade, mas de fato nós estamos numa região muito importante. A Universidade Federal Rural, ela tem uma responsabilidade muito grande de estar aqui, de estar na Baixada, né, de ser uma universidade da periferia, que tem assim um papel fundamental de realizar diálogos com os movimentos sociais, com os diversos coletivos que existem aqui, né, que compõem, né, muito do nosso discurso, da nossa fala aqui na universidade. Estamos desmobilizados? Estamos. Né? E não estamos, quando eu falo estamos, eu não estou falando que os alunos estão. Se nós propomos, né, como cintureador, irmos a um ato na Cinelândia, contamos com alunos, não contamos com docentes. Os docentes estão se sentindo, né, desmotivados, desinteressados, estão. Eu estava lá, tá? Pois é, você estava lá. Assim, a grande maioria, né, você testemunha aqui para dizer que eu estou mentindo, né? A diretoria atual aqui da Dura, a gente tem se dividido para conseguir, cada uma de nós, né, irmos a um ato, pensarmos na forma nossa de participação, mas tem sido bastante desolador, não é? Por outro lado, eu acho que todos nós queremos um país melhor, todos nós queremos um fora Bolsonaro, mas nós não estamos pensando na mesma linha, isso é um fato. E eu vou dizer, uma das formas de dizer que claramente isso está acontecendo é porque o Andes não está aqui nessa bandeira. Hoje nós compramos já literalmente uma guerra
contra a nossa diretoria do antes. Às vésperas das eleições presidenciais, eles se recusam a colocar o tema eleições para a gente debater. Explica para ele o que é antes, eu não sei se ele... O antes, eu senti, na verdade, foi do antes, né? Somos várias associações que estamos... Eu fui vice-presidente do antes no período do impeachment. E depois fui coordenador Sim. das negociações salariais. Apesar de eu ser um estadual, eu era coordenador das negociações salariais dos servidores públicos federais. Que legal. Então, o senhor tem um papel aí forte. Eu nunca fui do antes, né? Mas vou a Brasília com uma frequência, né? Estão aqui os meus colegas de adulta relativamente grande, porque faço desse um processo político importante. A gente tem que dizer o que nós pensamos, como nós nos colocamos. Então, quando o nosso antes diz, vamos enviar uma carta a todos os presidenciáveis para levar nossa proposta, eu digo, como é que isso é possível a essa altura? Não tem como. Você tem que saber quem é que pode responder a nós e quem é que não vai responder. Não é possível colocar uma proposta que a essa altura, vamos ver se o Paulo Guedes vai nos receber. Ele não nos recebeu, ele não quer saber o que está acontecendo aqui. Tudo que ele mais deseja é que essa universidade, todas as universidades federais sejam privatizadas. É o que ele quer. Não é? Acabar com o problema, acabar com gastos públicos, tira toda essa gente daqui, vocês inclusive, porque é isso. Vocês têm dinheiro para uma universidade privada, não tem para estudar. Pronto, essa é a realidade, nós não podemos aceitar isso. Então, eu não acho que o nosso sindicato está dizendo isso, mas eu acho que ele está usando os meios inadequados para o momento que a gente vive. E aí faz com que a gente pense em uma bandeira só com a nossa seção sindical. Eu acho que, de uma maneira geral, nós estamos percebendo que está todo mundo trabalhando, não é, de forma isolada. E isso tira a nossa força, tira a nossa energia e a nossa capacidade, de fato, de lidar com esse grande mal que é a extrema-direita. Como você colocou bem, eu concordo completamente. Né? Precisaria de uma mudança, nem que seja uma mudança rápida, para esse tempo que nos resta antes da eleição. Então, assim, a Fazubra, ao contrário do antes, numa plenária, ela tirou um indicativo de apoio à candidatura do Lula. Mas os sindicatos têm as suas autonomias políticas, né, para fazer essa discussão. E nós aqui, nós estamos abertos à discussão, nós estamos juntos no Fórum Bolsonaro, tá? Porque nós entendemos que não dá, esses 4 anos foram terríveis. A professora depois pode até falar um pouco mais aí do projeto que ele estava de cobrança de mensalidade para os alunos nas universidades federais, né? Então, quer dizer, a gente não pode admitir isso. Então, a gente, assim como a gente já fez em outros governos também, o Fora Collor, o Fora FHC e até o Fora Lula, nós fizemos, até o Fora Lula, nós agora também fazemos o Fora Bolsonaro. Nós só não assumimos, o Sintu só não assume uma candidatura. Não é a candidatura de A, de B, de C, eles não assumem a candidatura. Porque a gente entende que, assim, que lá na frente, seja qual for o candidato, nós vamos ter enfrentamento. Nós vamos ter enfrentamento. Por quê? Porque a gente costuma dizer o seguinte, que a gente está lutando, não é contra um governo, tal governo, estamos lutando contra um projeto neoliberal, tá? Que é um projeto de Estado mínimo, que quer reduzir o quanto menor ele puder reduzir o serviço público, e o serviço público ser terceirizado, ser privatizado, né? O Fernando Henrique tinha uma campanha de privatizar a universidade. Um projeto forte lá que quem privatizar a universidade, papai. Mas graças a Deus, com as nossas lutas, as campanhas, caravanas para Brasília e tal, a gente conseguiu derrotar. Então, por esse princípio, a gente não assume uma candidatura. Até mesmo porque a nossa base, dos nossos associados,
tem vários companheiros que defende o Ciro, outro defende não sei quem. Eu, no primeiro momento, eu tenho um candidato, também nem candidato, mas também não faço campanha, não estou fazendo campanha para ninguém. No segundo momento, aí a gente vai discutir. Aí eu vou ver a minha outra posição. Mas no primeiro momento, e também não quero entrar nesse debate aqui. Acho que é um negócio. O negócio aqui é a gente fortalecer o fora Bolsonaro. Não dá para continuar, a gente tem que lutar contra o Bolsonaro. E os companheiros que têm seu candidato, acho que devem continuar e entender que o candidato tem um projeto, e o projeto é interessante para o conjunto da classe trabalhadora, para o serviço público, para o Brasil de um modo geral. Eu acho que a gente tem que apoiar e tem que lutar por isso. Tá bom? Só fazer essa fala por conta da questão da posição lá do ônibus e a posição da FASUBRA, tá bom? A FASUBRA, companheiros, quem não sabe, é a nossa federação em Brasília, né? É como se fosse o Sindicato Nacional dos Docentes, tá bom? É isso. Mais alguém quer se colocar? Sim, vem. Vamos bater palma antes e depois? Mas nem depois, pelo amor de Deus. Eu quero dizer que os dois convidados, dois professores de ciência política já chegaram. Então, se vocês puderem ficar um pouco mais, a fala deles vai estar em torno de uns 15 minutos, vai ser ótimo. Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Lucas Torres. Queria agradecer primeiramente o espaço, dado a pergunta de vocês, ao espaço também aberto para levantamento de questões importantes da Rural. E queria fazer uma pergunta. A gente anteriormente viveu um momento de crise sanitária da Covid-19, foi um período de mais ou menos 2 anos e alguns meses, e a gente tem 2 cenários, nas universidades como um todo, não só na Rural. A gente tem o cenário anterior à Covid e tem o cenário pós-Covid. Eu percebi, porque eu estou na Rural aqui desde 2018, eu mudei agora recentemente para o curso de arquitetura, que nessa retomada, pós esses 2 anos, as coisas mudam, obviamente. Você tem coisas que pararam, você tem coisas que desandaram, mas você não tem nada que evoluir nesses 2 anos de universidade parada. Se você percebe como um todo. E eu queria saber de vocês que estão mais situados com isso, em relação aos movimentos, depois desses 2 anos, como é que eles se dão, depois desse recesso de 2 anos, como é que as questões de alimentação como do bandejão, outras questões também como de moradia, dos alojamentos, questões importantes também da situação do benefício de passagem, que muitas pessoas não têm acesso, embora necessitem, com as pessoas que não estão tendo um momento justamente por não ter acesso a esse benefício à passagem, que a universidade acaba ofertando, por a gente não ter acesso ao meu card universitário. Bandeira essa aqui, eu sei que tem um bom pessoal que sempre está levantando a respeito disso. E é isso, queria saber de vocês. E outra situação também é sobre um acesso mais amplo aos cursos, porque eu acho que a questão de alunos de baixa renda na universidade não é só uma questão em adentrar na universidade, mas é uma questão de permanência na universidade, porque tem cursos que são custosos. O curso de arquitetura é um exemplo deles, porque é um curso que exige uma certa demanda de materiais para você estar adquirindo, e eu entendo que muitos alunos não têm. Eu queria saber de vocês todas as questões, principalmente a situação dos grupos de alunos que se reúnem para levantar essas causas após esses 2 anos. Você tem o cenário das pessoas que saem, que se formam nesses 2 anos parados em EAD, e você também tem um cenário muito relevante que são das pessoas que estão adentrando agora, que não tiveram um amplo ensino médio, que é uma fase de auto-inserção política. Pelo menos o meu foi na fase de ensino médio. Eu acredito que geralmente acontece por aí. Anteriormente isso é raro. É isso. Muito obrigada pela sua pergunta. Vocês nem têm ideia como que é fundamental quando vocês se colocam e faz a gente fazer reflexões que nós não estávamos considerando nesse momento.
Eu vou te falar que nessas reuniões setoriais que são feitas em Brasília, todas as universidades que vão com as suas representações sindicais colocam problemas da mesma natureza que os nossos e até mais graves, acredite se quiser. Tem universidades que não voltaram ainda o presencial porque não tem condições mínimas para isso. Citando aqui a Universidade de Pelotas. Não tem água, não tem internet, não tem restaurante universitário. Estão devendo conta. Estão devendo contas, exatamente. São universidades que estão falidas, preparadas para fechar as portas. Isso é uma realidade que demonstra o quanto esse desgoverno não tinha a menor condições de lidar, nem numa situação normal, quanto mais numa situação pandêmica, não é? Então, esses problemas que nós já tínhamos, eles se agravaram muito. Não estou dizendo para você que os problemas, você é de 2018, né? Que os problemas da rural são problemas que a gente está vendo hoje. Claro que não. Eu estou aqui há mais tempo que você, desde 2010, a gente convive com esses problemas há muito tempo. Mas com baixo orçamento, com uma política completamente lida com essa situação com naturalidade, dane-se você que não pode estudar, não importa se fecha um curso, isso aí é muito difícil a gente reverter esse quadro, não é? E é claro, se você está lidando com um aluno que está estudando remotamente, como é que você cria uma possibilidade, né, de integração, como é que você lida com ele a partir de uma inserção de fato na vida política? Isso é muito mais difícil. A gente tem um contexto muito complicado que eu acho, sei assim, estou falando por aqui, mas eu acho que serão anos para a gente reverter essa situação, né? Para a gente resgatar a universidade pública, para a gente resolver esses problemas crônicos que agora nós temos e para que a gente possa de novo existir de fato como uma universidade participativa, com uma questão política da qual faça parte das nossas vidas de todos os cursos, né? E é muito bacana esse curso de arquitetura estar aqui falando, porque é mais difícil a gente ter alunos de cursos que não sejam das ciências sociais, que estejam mais aptos ao debate. E você não está só se colocando, mas está preocupado. Fim dos benefícios, impossibilidade de permanência na universidade. Não tenho respostas. O que a gente tem feito é tentar lutar como docente, se unir ao DCE, né, trazendo eles para uma discussão. Então, não vamos fazer uma comissão de segurança alimentar sem os alunos. Eles estão com a gente. Não vamos fazer sem ouvir os técnicos. Não vamos fazer sem a reitoria, porque a gente precisa deles, né? Então, veja que a gente está numa situação de tentar criar formas aí possíveis de a gente reverter uma situação que não pode permanecer como tal. Mas quando isso vai ser resolvido, quanto tempo ainda precisamos, eu não sei te responder. Vou lutar, estou lutando. Agradeço, antes de mais nada, novamente a você, me sinto indado pela abertura do espaço para a gente. E é isso. Agradecer, tá, gente? Muito obrigada. Palmas para ele, né, gente? Pessoal, eu vou convidar então meus colegas de Ciência Política, o professor Leandro Lapa e professora Maria Aparecida Branches, para falar e conversar um pouquinho com vocês. Venham para cá. Eu vou encerrar o protocolo aqui e falar para vocês mesmos se apresentarem. A gente tem um público seleto aqui de alunos excelentes, interessadíssimos em política.